sejam bem-vindos mais uma vez no nosso Jardim Secreto. É uma honra para a gente ter você aqui junto conosco. Chega mais pertinho, vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus hoje. Eu sou Juliano Barque. E eu sou o Marco Moraes. Como o Juliano disse, sejam bem-vindos. É uma alegria, né, para a gente ter vocês aqui nos acompanhando, vendo, né, os nossos vídeos, vendo os testemunhos dos irmãos que aqui vêm, os convidados, né, para estar falando um pouco da sua vida, da sua trajetória, a caminhada no Senhor, né, como sempre nós estamos fazendo, com o intuito de você que está aí ser impactado, ser tocado pelo Senhor, né, pelos testemunhos, pela vida dos irmãos que nós trazemos aqui. E hoje eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é o presbítero Marco de Campos, um homem de Deus, um homem que eu tive a oportunidade, né, de vê-lo cultuando ao Senhor, um homem que chama a presença mesmo do Senhor para a terra. E eu quero já aqui apresentar ele, né? Fica à vontade, presbítero Marco de Campos. Amém, meus irmãos. Primeiramente a paz do Senhor para vocês que vão estar aí nos assistindo. E para mim é uma honra muito grande poder estar com esses profetas aqui, Amém. esses homens de Deus, compartilhando um pouco de nossa vida na igreja e fora da igreja. É como isso se chama um testemunho, né? Porque nós somos rodeados de uma nuvem de testemunho. Então, Amém. a todo momento, na igreja ou fora, nós somos observados e por essa causa hoje nós fomos sucedidos de estar com o nosso pastor e o nosso amado irmão. É uma honra tremenda de estar com vocês hoje. Amém. Amém, glória a Deus, né? Como o nome diz, né? Marcos de Campos, né? Na verdade, seu nome é Marcos Moreira Dias. Marcos Moreira Dias, mas por ser de Campos, né? No estado aqui do Rio de Janeiro, se pegou esse nome Marcos de Campos. Isso. Então, assim, você veio para morar em Cabo Frio, né? Tem uns 4 anos, né? A gente estava conversando isso um pouco, né? Você vai falar, vou deixar você falar isso aí. E eu queria já te fazer uma pergunta, né? Qual foi o propósito, assim, de você ter vindo para cá? Teve algo mesmo que o Senhor tocou no seu coração? Foi por questão de trabalho mesmo? Então, tudo começou na minha cidade, quando eu comecei a sair para pregar, né? Já muito novo, e muitas pessoas gostavam de mim, me convidavam, tanto para cantar ou tocar, ou até mesmo ministrar. Eu gostava de servir as igrejas, né? Sim. Então, como já tem a Amanda de Campos lá na cidade, muito bem conhecida e fora também da cidade, quando começou a surgir esses convites para sair, eu comecei a viajar. Então, me apelidaram, né? Representando a minha cidade. E muitas pessoas falam que eu imitei, mas na verdade não foi. Acabou apelidando, o pessoal gostou, pegou, e eu também gostei e botei, né, no Facebook com o Marcos de Campos. Então, em muitos lugares, se for perguntar, conhece o Marcos Moreira? Muita gente não conhecia. Por causa disso, caímos na graça, né? Então, um certo dia, eu virei para minha mãe e falei assim: eu quero tentar uma vida em outro lugar. E falei para minha mãe assim: mãe, aproveita enquanto seu filho está perto. Isso eu falei brincando. Aproveita enquanto seu filho está perto, que a primeira oportunidade que eu tiver de tentar vir em algum outro lugar, eu vou tentar viver uma experiência diferente. Sim. Eu, como já experimentei viagens e já conheci outros lugares, e nunca imaginei estar em Cabo Frio. Por mais já ter vindo aqui muitas vezes, mas nunca pensou na minha cabeça: não, eu vou para lá. Assim. Foi algo que Deus preparou totalmente. E nessa brincadeira, o tempo foi passando, né? Acabei conhecendo a minha esposa por redes sociais. E, assim, quando a gente acabou se conhecendo, a gente foi por causa da virada de ano. Né? De virada de ano, assim, eu passei na igreja da Amanda de Campos, a virada de 2021 para 2022. E ela viu um vídeo meu tocando uma bateria no status de um amigo, que é o pastor Lucas Gabriel. Por causa dele também nós estamos aqui. Sim. E juntamente com a minha esposa. E também por conta do pastor André Luiz, conhecido também muito no Jardim Esperança, da Igreja Metodista Renovada. É a primeira vez que nós estivemos juntos, ele viu Deus na minha vida também e me lançou o convite para vir para Cabo Frio. Dentro desse meio tempo, a gente começou frequentando aqui
atendendo agendas aqui, mas mesmo morando lá. Sim. Entendeu? E eu gostei da cidade, mas mesmo assim eu não esperava. E aconteceu o processo de eu e minha esposa se conhecer. Foi um mistério muito forte. Por quê? Quando ela viu o vídeo meu tocando uma bateria na igreja da Amanda, ela pediu minhas redes sociais, né? E viu. E anteriormente, a minha esposa, Vitória Veiga, ela explodiu aqui em Cabo Frio louvando. E em Campos o vídeo dela foi para lá, os vídeos delas começou rodando, e como eu tocava com os amigos da Amanda, os músicos da Amanda, né? Eu peguei e compartilhei. Peguei, pedi a eles, me mandaram, até um certo dia eu postar no meu Instagram. Foi quando ela entrou na minha rede social e viu o vídeo dela. Em minha mente eu achei que ela era famosa, conhecida, nem esperava que a gente ia se conhecer. Por um acaso ela encontrou o vídeo dela. Olha que mistério. Por um acaso ela viu o vídeo dela, me mandou mensagem, após isso a gente foi se conhecendo, conversando, e ela me fez um convite de um dia pensar em estar morando aqui. E a gente começou orando por esse propósito, e eu comecei encaixando uma coisa com a outra. Em Campos dos Profetas, aonde eu ia, falava, Deus vai te tirar dessa terra. Deus vai te levar para outra terra. E mesmo assim eu não esperava que seria aqui. Sim. E quando eu olhei para esse lado, o campus é muito fraco de trabalho, infelizmente. Quem tem trabalho lá não quer sair, porque lá realmente é difícil. Sim. E eu já tinha meu trabalho, sempre fui vendedor de perfume, da Renaudê, e sempre vendi. Então, por esse motivo, eu viajava muito, não era preso a patrão, né? Sim. Então, eu tinha totalmente liberdade para viajar e aproveitar e vender os produtos. E, nesse ponto de vista, quando ela me fez a proposta, eu comecei orando, Deus foi confirmando com os profetas, falando que Deus ia me tirar de lá e me trazer para cá. E, enfim, aconteceu uma oportunidade do pastor ceder um espaço para mim da igreja, para mim vir espalhar o currículo aqui e tentar um trabalho aqui. Então tudo aconteceu à direção de Deus, né? Ele primeiro colocou o desejo no coração da minha esposa em semear aquela palavra, né? Porque ela morando aqui, eu morando lá, tenho casa própria lá, deixei tudo e vim tentar uma vida aqui. Isso começou através de uma brincadeira. Então olha como Deus faz. Até mesmo você falando sem firmeza, sem expectativa, mas Deus ouve. E quando pensar que não, Ele pode fazer cumprir. Deus é fiel em suas palavras. Então eu acabei vindo tanto pela oportunidade de estar próximo da vitória e tanto também pelo trabalho. E tudo Deus fez que nós chegássemos aqui e abriu as portas. Mesmo pessoas sem nos conhecer totalmente, os convites vieram e a gente começou atendendo e assim a gente conseguiu atingir um público de amizade abençoado aqui nessa cidade. Ou seja, literalmente Deus te deu sua vitória. Verdade. Verdade. Assim que, já começando um testemunho bem Bom, bem bacana, né? Porque um foi vendo a rede social do outro. Verdade. E aí Deus foi agindo, se conheceram e aí o Senhor começou a alinhar, né? A vontade Não, dele. quando ele falou que se conheceram em redes sociais, eu achei que ele estava falando que era esses aplicativos de namoro. Sei. Aí eu falei assim, caralho. Mas aí ele desenrolou o manto no decorrer da história, é uma benção. Entendi. Então começou através de uma brincadeira e Deus fez cumprir. Amém. E nós estamos aqui. Deus é maravilhoso, né? Ele sempre age da maneira correta, né? Da maneira certa. E ainda dentro disso, né? Como que começou assim sua caminhada, sua trajetória? Você é de berço evangélico? Como é que foi isso? Então, eu sempre vim de uma linhagem de berço evangélico. Amém. Mas no decorrer da infância, a gente vai crescendo, a gente vai vendo outras companhias. Uma certa fase da minha vida, eu fiquei nesse meio de pessoas que não querem saber de igreja, gostavam de sair, de passear. Dificilmente frequentei baile, essas coisas, não. Meu maior desejo era de sair, passear. E já tinha esse dom, nasci com esse dom de tocar bateria. Nunca fiz aula de nada. Foi Deus que me concedeu. E a gente vai desenvolvendo no decorrer do tempo, né? A gente vai aprendendo.
E meu hobby mesmo era a bateria. Sim. Não queria compromisso com Cristo, mas queria tocar bateria. Então, foi assim. Mesmo eu já tendo um pouco de amizades que não leva para o altar, gostava de estar no meio deles, mas quando tinha a oportunidade de estar na igreja, eu gostava de tocar bateria. E como tinha uma necessidade, os pastores até liberavam para poder somar, ajudar. Então, minha caminhada foi assim. Mas houve um tempo da minha vida que eu comecei a tomar umas pancadas, que a gente vai vendo quando Deus tem um propósito na nossa vida e a gente faz de um jeito e não é desse jeito. Deus acaba nos mostrando o verdadeiro caminho, apresentando as pancadas da vida. Todas as vezes que Deus tem um chamado, Deus tem algo na sua vida, e uma hora você quer e outra hora você não quer, Ele sempre vai usar alguma infração da vida que vai lhe ferir, que vai te machucar, para você pôr a mão na consciência e pensar, não, eu preciso estar lá. Não por estar, mas cumprir o que a Bíblia diz, para que eu possa estar lá. Porque estar, todo mundo pode estar. Sim. Entendeu? Então, uma fase da minha vida eu tomei muitas pancadas, em termos de amizade, né? Que a gente acaba apanhando quando alguém bate no nosso ombro e fala assim, não, conta comigo. Conta comigo. E as pancadas que eu tomei foi por meio de falsidade, né? Então, isso foi me amargurando muito. Eu falei, não, preciso estar na igreja, preciso sair disso. E quando eu comecei a enfrentar um pouco dessas falsidades, eu comecei a partir para o mundo da bebida. Novo. Bebi, já experimentei a maconha. Nunca peguei vício de nada, já não sirvo para isso. Não sirvo. Mas da bebida, minha mãe gostava muito de beber, já participei muitas vezes. Alguns tios meus, parte de mãe, já cheguei a experimentar. E nunca peguei vício, mas por hobby, por estar no meio, eu gostava de tomar. E houve um período da minha vida que eu apanhei muito por causa disso. Apanhei da vida, né? Apanhei da vida por causa disso. E chegou um momento da minha vida que eu falei, não quero mais ser assim. Preciso ser diferente. E foi um dia que eu aceitei Jesus realmente. Glória a Deus. Pelo pastor Cavalcante, pastor Paulo Cavalcante, lá de Campos. Através da vida dele, ele me resgatou, né? Meu pai também foi congregar com ele, a minha família, parte de pai também foi. E ali começou a minha história. Após esse período de aceitar, continuei ajudando na bateria firmemente, caminhando. E há um período que eu falei, eu não quero só tocar. Não quero ser alguém que senta aqui e toca e ajuda tirando a necessidade da igreja. Toda igreja precisa de um levita, é onde que as igrejas têm mais sofrido. É alguém que chega e toca, some e mantém um compromisso. Em várias igrejas a gente pode passar, ainda mais das igrejas humildes. Exatamente, esse era o ponto, assim, meio que gosto de causar uma polêmica. Então, assim, quando o senhor começou a falar de que gostava de estar lá tocando, mas não gostava de fazer parte da igreja, hoje, como presbítero, como é que o senhor visualiza esse comportamento de lideranças que permitem esse tipo de situação dentro da igreja? Então, hoje, a gente pode pensar tanto para o lado positivo e tanto para o lado negativo. Para o lado positivo, é quando o pastor vê um talento na vida de alguém, para a pessoa sentir mais um desejo cada vez mais de estar ali, ele gera a oportunidade. Certo. Mas o ponto positivo é que esta pessoa que o pastor está dando oportunidade, ele precisa doutrinar ela, mostrar o caminho que não vale a pena estar por causa do objetivo de um hobby. Não vale a pena, isso não leva ninguém para o céu. Então, hoje eu consigo compreender o ponto que o pastor me deu a oportunidade de estar lá tocando, pelo ponto positivo da necessidade da igreja, mas houve um ponto da minha vida que eu decidi, não, eu não posso. Então, automaticamente, eu acredito que Deus falou comigo. Não, mas esse não posso veio depois da sua conversão, porque Isso. na verdade esse período de estar lá tocando, você ainda se distanciou e foi para o mundo. Então, ou seja,
o pastor te deixar lá não te influenciou para o evangelho. Verdade. Não fez nenhuma diferença na sua vida. Então, a questão seria essa. Então, assim, é certo, tipo, porque eu vou tentar mantê-lo aqui. Será que isso faz efeito na vida da pessoa? Ou isso pode também trazer algo ruim no nível espiritual para a igreja? É porque, na verdade, existe, no meio evangélico, existem muitas pessoas que criticam. Muitas das vezes não observam, não vou dizer observam, tá ali, observa, mas não tem nenhum compromisso. Nenhum. E quando isso acontece, o primeiro ato de acontecer é o julgamento. Pô, tá tudo errado, mas tá tocando. Não tem que ser, não tem que ser assim. Mas todo pastor que é pastor, ele dá oportunidade de crescimento. Ele precisa dar oportunidade de crescimento e mostrar o caminho. E as críticas hoje são muito grandes. As críticas hoje são muito grandes. Por mais que era errado, mas há caso a se analisar. Nesse período que eu gostava de tocar e não tinha compromisso, eu ainda não bebia, eu ainda não praticava essas coisas. Então, por esses motivos, também me davam essa oportunidade. Então, eu acredito que até era errado, mas as coisas podem mudar através das oportunidades. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Todo crescimento acontece quando você gera uma oportunidade. Por mais que errado que seja, mas a gente tem que olhar pelo lado da oportunidade. Porque a gente vê também a situação de uma visão, né, que, poxa, eu vou dar uma oportunidade para ele, mas eu vou ver qual vai ser, até onde ele vai, qual vai ser a atitude dele. Se ele vai querer compromisso mesmo ou não, eu vou dar um incentivo, né, e aí se ele continuar da maneira que, poxa, não quer compromisso, não quer nada, bom, não vai poder estar fazendo esse tipo de função aqui, porque é necessário ter isso, a oportunidade. Isso, ter um posicionamento, porque é para estar, né, no altar, para estar, a gente sabe, né, a importância do altar na igreja. E assim, tem que ter um posicionamento, um compromisso, né? Então eu entendi, né, um pouco. Mas não, eu não entendi. Para mim pareceu que está assim. Eu vou negociar para que a pessoa possa ter oportunidade. Eu estou negociando o altar. Não. Porque no livro de Levíticos, a gente vai ver que existe um processo para o levita extraordinário para que ele seja um levita. Há uma preocupação muito grande de Deus para que uma pessoa seja um levita. Tanto que só os levitas podiam tocar na arca, né? Só eles. Então havia uma preocupação. Então, assim, existem muitos outros meios de você dar oportunidade para as pessoas dentro do evangelho para que está chegando. Eu conheci um pastor que ele montou uma banda fora do altar para os meninos do tráfico. E ele começou a pegar esses meninos do tráfico e colocar lá dentro. Dali eles se convertiam, dali eles iam para o altar virar levita. Mas ele não permitia que eles fossem direto para o altar. Então, assim, sei lá, acho que no meu ponto de vista parece que fica assim. Não, é para tentar conquistar o rapaz, para ele tentar ir para Jesus. Então eu vou tentar, vou deixar ele subir no altar de qualquer jeito. E aí? E o fogo estranho. É mais ou menos isso. Não, a gente entende. Mas, não, porque, só para eu explicar, porque a gente está falando para diversas pessoas. Com certeza. Então, quando a gente não deixa as coisas bem pautadas, as pessoas podem pegar uma pequena frase e usar aquilo como um termo para fazer algo errado. Então, essa minha preocupação é sempre essa. Né? Não é que eu discordo do que o seu pastor fez. Eu acredito que hoje, se você está aqui, porque houve todo um processo ao qual Deus preparou esse caminho, e esse caminho precisou dessa etapa. Né? Então foi uma etapa de estar na casa, uma etapa de ser eu vou usar esse termo que não é o correto, mas de ser maltratado para poder você correr para os pés do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. E hoje o Senhor está aqui por esse motivo. Então eu acredito que os caminhos de Deus são perfeitos. Eles não são frustrados. Né? Mas é mais por causa do diálogo mesmo das pessoas ouvirem. É só por isso. É verdade. Então, para todo chamado existe uma oportunidade, uma observação, e dali pode sair algo extraordinário. Foi o que aconteceu comigo. Como eu já disse anteriormente, por mais que errado que seja, mas tudo acontece pela oportunidade, onde que entra o propósito e o querer. Sim. Foi através desses motivos que eu pensei, eu não posso ficar dessa forma. Passei pelo batismo, fui levantado ao obreiro, depois ao diaconato, e assim sucessivamente continuei. As agendas começaram aparecendo, cantando, pregando, e passei uma fase da minha vida que quando eu comecei a pregar, eu
eu nunca tive um hobby de estar no meio de muitas pessoas. Depois que eu comecei a pregar, eu mudei a minha mente para o ato de, não, eu preciso de uma companheira. Amém. Eu preciso de uma companheira. Então, como aqui é um podcast, a gente pode falar, né? Não é como um culto, a gente pode se abrir. Isso aí. Então, assim, em Campos, quando eu comecei a ter essa visão, eu preciso de um relacionamento edificado, eu comecei a visar um pouco nisso, não preciso de alguém. Eu sempre preferi ter uma companheira do que estar no meio de muitos amigos. Porque, Amém. porém, em Campos é uma cidade muito grande, de muitos pregadores, mas também é uma cidade que muitos pregadores geraram um mau testemunho. Então eu tive uma visão diferente. Eu falei, não quero estar no meio desses pregadores, eu quero estar lá de uma companheira. E foi a área que eu fui muito frustrado. Ô, Jesus. Foi uma área que eu fui muito frustrado e também já pregando por conta de relacionamento também já tomei muita pancada. Eu quero começar contando aqui de uma pessoa que passou em minha vida, não preciso falar o nome, que eu vivi uma experiência muito profética na minha vida. Que ela me fez um convite, vamos conhecer a minha avó? Eu falei, vamos. Primeira experiência que eu passei com o diabo. Vamos conhecer minha avó? Eu falei, vamos. E ela me falou assim, ó, minha avó é macumbeira. Minha avó é Ô, Jesus. E a gente começou a passar alguns períodos de conflito em relacionamento que o padrasto dela não gostava de mim. Sim. E ela sofria muitos ataques a meu respeito. A ponto de a gente sofrer tanto, que eu falei assim, olha, vamos se juntar. Primeira vez na minha vida eu decidi adiantar um propósito, mesmo sendo errado, né? Mas eu coloquei um propósito no meu coração, Senhor, eu preciso ter uma pessoa do meu lado, e se está acontecendo isso, eu sempre olhei para o lado, se está acontecendo alguma coisa, vai ser algo bom. Porque toda pessoa que serve o Senhor e vive uma abundância, a gente tem que parar e pensar e ver o que está acontecendo. Isso. E eu olhei para esse lado, falei, não, está acontecendo essas pancadas a todos, eu preciso investir pesado nisso. Então chegou uma fase da minha vida que eu decidi sacrificar as minhas agendas, minhas pregações, e cheguei para o pastor e falei, pastor, preciso me ausentar de agendas, de comunhão, sou permitido de comunhão, me põe em banco, até eu resolver. E casar, eu volto aqui, retorno, para o senhor ver o que pode fazer por mim, e a gente fica aqui. E aconteceu que a gente já juntado, né, já há alguns meses, ela virou e falou para mim assim, vamos conhecer minha avó. Falei, vamos. Mesmo juntado. Antes de sair da minha casa, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, foi assim mesmo. Falei, Senhor, eu sei que eu estou juntado, eu sei que é errado, e a Bíblia não aprova isso, é um adiantamento de processo. Sim. E a Bíblia apoia etapa por etapa. Amém. E mesmo conhecendo isso, eu vi, não, está sofrendo muita coisa, ela está sofrendo, eu preciso fazer alguma coisa. Naquela euforia toda, eu sacrifiquei isso. E eu mesmo sabendo que a avó dela era macumbeira, eu falei, Senhor, eu fiz isso, mas eu tenho um propósito, não quero ficar assim, não quero permanecer assim. Mas eu vou lá, não me deixa ser envergonhado. Essa foi a minha oração. Não me deixa ser envergonhado, porque o Senhor conhece o propósito do meu coração. E fui. Cheguei no bairro dentro da Tapera 2, né, em Campos. Conheci, sentei, conversei, perguntei se ela era da igreja, né? Aí ela, frequentei a Universal, né, vira e mexe, os irmãos vêm aqui, oram comigo, leem a palavra. E é isso. De termo que a gente foi conversando, eu olhei para uma parede do quarto dela que tinha uma janela, né? E naquele momento, assim, apareceu uma visão na minha frente de uma pessoa que dormia ali e que não estava mais. Eu falei aquilo para ela, ela começou chorando. E ela falou, foi a minha filha. Os demônios levou. Quando ela falou aquilo, eu me arrepiei todo. E quando ela falou aquilo, falei, por quê?
porque ela falou que ela servia esses demônios e desde 5 anos, se não me falha a memória, que ela me falou que foi batizado com a irmã, já nadava como uma adulta. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, é forte, preciso fazer alguma coisa. Eu olhei para a sala e falei, vamos orar na sua sala? Posso orar? Ela, pode. Veio ela, a companheira que estava comigo na época, e ela. Ela era uma deficiente de uma perna, a perna dela não dobrava como a nossa, a gente pode esticar, puxar, a perna dela não. A perna dela era dobrada. Como a gente está agora de joelho assim, sentado, assim, a perna está dobrada. Ela andava de muleta. E a minha oração foi essa. Falei, Senhor, tome essa casa nas suas mãos, essa casa pertence ao Senhor, e eu não aceito o adversário tomar posse dessa casa se tua filha frequenta a igreja. Eu tomo essa casa nas suas mãos e faço o que eu queria. Quando eu falei, passou um demônio pela porta, entrou nela, eu vi uma senhora deficiente, da perna dobrada, ficar com a perna normal e dando um salto de quase bater a cabeça no teto. Misericórdia. Eu vi uma pessoa deficiente, uma perna dobrada, e quando o demônio entrou no corpo dela, fez que ela andasse normal. Nossa. Fez que ela pulasse, coisa que ela não podia fazer. Normal não podia andar. Sem muleta, não podia andar. Eu pude ver ela andar sem muleta, com a perna normal, e pulando quase de bater a cabeça no teto. Os olhos se envermeceram todos, ficaram vermelhos, né? E eu não tive reação. Eu fiquei parado, aquele arrepio forte demais que eu nunca senti na minha vida. Parecia que eu estava encurralado. Eu paralisei no tempo, né? Pensa, uma pessoa que travou. Quando eu vi aquilo. Deus. Uma deficiente, gente. Uma pessoa que não podia andar sem a muleta. Eu vi andar normal, pulando horrores na minha frente e gritando, eu te odeio, eu não te quero aqui. O meu corpo travou de mim mesmo e não tinha reação. Mas houve um período que quando ela pisou no chão, algo me impulsionou, eu coloquei a mão na cabeça daquela senhora e ela parou de pular. Parou de pular, agarrou na minha mão e disse assim, você é lá de cima, não te quero aqui, vai embora. E eu orei, Deus me deu a graça, o demônio foi embora, e ela caiu, e a perna dela foi voltando ao normal, de pouco a pouco, dobrada. Pegou a muleta, sentou, e me deu a curiosidade de perguntar, a senhora lembra o que a senhora falou aqui? Ela, não lembro de nada, eu não sei de nada. Meu Deus. Então ali eu tive uma experiência que existe enfermidades que os médicos podem até condenar. Mas quando é algo espírito maligno, ele entra e toma posse dessa pessoa, faz a pessoa ser normal. E quando ele sai, ele deixa a pessoa como está, padrão. Se está deficiente, ele entra, deixa a pessoa normal. Quando faz o que quer, sai e deixa deficiente. Então nisso eu pude ter uma experiência no poder que o adversário tem. A força, né, que o adversário tem de pegar uma pessoa enferma, quando quer usar, faz ela ficar boa, sai e volta ao normal. E eu vi Deus na minha vida naquele instante. Primeira experiência que eu passei, que eu pude ver, eu tudo errado, estou juntado, mas eu tinha um propósito. E Deus me honrou naquele instante. E eu tive a primeira oportunidade de ver um demônio falar para mim que me odeia, que eu sou lá de cima. E aquilo muito me alegrou. Aquilo muito me alegrou. E a gente oramos, conversamos, e ela não se lembrou de nada. Então, uma experiência que eu pude ver na prática é quando uma pessoa é usada pelo espírito maligno, ela não sabe o que faz. Ela não tem noção do que está fazendo. Muitas das vezes, já passou no repórter, quando alguém faz um mal a uma vida, que de repente o repórter pergunta, por que você fez? Muitas das vezes ele fala, não sei, não fui eu. A gente vê atrocidades que é feita, né, que a gente
fica pensando, né? Poxa, como uma pessoa em sã consciência tem a coragem, né? Falta de humanidade, não sei, Aí eu vou causar polêmica de novo. de fazer isso, entendeu? Aí Não, é eu- só coisa assim que a gente... Natural a gente comentar, né? Porque a Não, gente porque costuma ver... se a gente for falar que é isso que acontece, no dia do juízo final todo mundo tá inocente, porque ela não fez porque quis, Sim, ela foi cara, eu possessa, entendo, a casa e a casa, né? Não é né? querendo gerar debate, eu só tô falando assim, justamente o que eu acabei de falar. Há momentos que a gente, poxa, fica realmente pensando, poxa, como uma pessoa, né? Há coisas que você vê que é maligna mesmo, É verdade, é por esse entendeu? ponto de vista. É por esse ponto de vista, a gente ter essa sensibilidade de entender que há situações que acontecem, as pessoas, tem muitas pessoas ruins, tem muitas pessoas más. Sim, o Sim, ser mas humano há é ruim. situações que acontecem que a pessoa também gera legalidade para o inimigo vir entrar e encorajar ela a fazer, porque você vê que tem situações que isso Então, quando acontece, sem você... querer gerar debate aqui, porque esse não é o ponto aqui do nosso Sim, podcast. claro. Mas há situações sim que você vê que a atuação é maligna, entendeu? Que são pessoas que são usadas mesmo pelo inimigo para poder fazer alguma coisa. Não é que está absorvendo a pessoa É do verdade. ato errôneo dela, Casos e entendeu? Não é acasos, isso. né? Há casos que você vê, poxa, caramba. E você, por ter uma sensibilidade também com o Espírito Santo, você consegue notar que isso foi algo maligno, entendeu? Tanto que a gente vê tantas coisas que são feitas aí que, não querendo usar a religião de ninguém aqui, nem ser preconceituoso com isso, mas a gente sabe que há trabalhos que são feitos para que aquela entidade ela tenha uma legalidade para ir lá e fazer isso e fazer aquilo outro, entendeu? Destruir lares, destruir famílias, tirar até vidas, né? A gente sabe que disso acontece, né? Então você teve, né? E justamente essa era a pergunta também que eu ia te perguntar, para você contar assim, uma experiência, né, marcante que você teve no seu, e você, até antes de perguntar, já falou, mas se quiser prosseguir para concluir. E assim, eu vivi essa experiência, eu pude ver a força que um espírito maligno pode usar, né, a pessoa, e Deus me honrou naquele instante, porque eu orei a Deus, falei, Deus me honra. Porque a gente sabe que uma pessoa estando errada e levando de qualquer maneira, é envergonhado. É envergonhado. Lembra de Paulo? Paulo era usado por Deus. Alguém vai ver e vai dizer assim, não, vou imitar Paulo também. Vai lá e imita. E quando imita, o demônio manifesta e diz, Paulo eu conheço. E vós quem sois? Então quando a gente tem um propósito, mesmo estando errado, não quer permanecer, Deus honra. Eu vivi isso. Deus me honrou naquele instante. O demônio tinha tudo para dizer, você está juntado, você quer me expulsar para quê? Eu não vou sair. Mas Deus me honrou porque eu tinha um propósito. E ali, ainda mesmo naquele ambiente, após o dia seguinte, eu voltei. Essa pessoa que estava comigo me chamou para ir lá e eu voltei. E aconteceu que a gente não conseguiu sair cedo, que a conversa prolongou, recebemos visita, conversamos, o tempo foi passando e acabou que dormimos lá. E quando dormimos lá, pela madrugada, ela gritou, ai socorro, ai socorro. E a gente levantou, já era quase 3 para 4 da manhã, a gente levantou, a gente foi ver o que estava acontecendo. E ela falou assim, eu vi a minha filha no canto da parede. Eu falei, nossa, mas a filha dela não está morta? Experiências que eu nunca tinha vivido, eu vivi. Eu vi aquele processo, né? No canto da parede, ela falou, eu vi minha filha ali me chamando. Eu entrei em oração, fomos orar. Deitei, Deus falou comigo assim, ó, olha o porta-retrato. Olhei o porta-retrato e vi a foto da filha dela. Então, como os demônios queriam fazer que ela voltasse aos trabalhos antigos, era a ex-macumbeira, na verdade, né? Já foi muito usado pelos demônios no bairro da Tapera ali, muito respeitado. E quando eu vi aquela foto, o senhor falou assim, olha a foto. Eu olhei a foto, falei, o que que tem aquela foto? É por causa disso que ela não consegue dormir pela madrugada. Os demônios que queriam fazer ela voltar, perturbava ela aparecendo em formato da filha dela. Eu
falei, olha a força que um demônio pode fazer quando quer atormentar alguém, quando não consegue tocar. Por mais que ela saiu e falou que frequentava a Universal e ela não queria voltar, ela perdeu a filha por conta disso, mas o demônio não aceitava. Aparecia para ela no quarto dela em forma do rosto da filha dela. E quando eu vi aquilo, eu vi, isso é portas abertas. Quando você tem algum parente que já faleceu, alguém que já foi, e o adversário quer te usar como antes, né? Como o caso dela, ele atormenta. E quando atormenta, ele atormenta na área que você mais sente. Sim. Então foi o caso dela. E eu falei, olha, Deus me deu a foto da sua filha. E era por isso que vinha e te atormentava pela madrugada. Mas ela não queria abrir mão. E a gente foi, saímos, e ela continuou vivendo isso. Não sei se vive hoje, mas na minha época ela viveu um bom tempo sofrendo desses sustos, né, pela madrugada de ver a filha em forma de um demônio. Então eu pude ver também quando um demônio quer atormentar alguém, ele entra na área que a pessoa mais sente, mais dói. Ela perdeu a filha. Sim. Então eu pude ver uma experiência naquele momento. No dia seguinte, o mesmo demônio que apareceu para ela pela madrugada em formato da filha, foi o mesmo demônio que visitou o padrasto. Quando visitou o padrasto não gostava de mim, nunca me ligou, nunca quis ser próximo, ser amigo. Sim. Ligou para lá, para casa onde eu estava, falando com a enteada, pedindo a minha ajuda para que possa levar um gás para comprar, para ele comprar. E quando eu falei, eu não vou não. A enteada falou assim, vai que ele quer ser seu amigo, vai que ele quer ser próximo. Naquele instante, a mesma pessoa da madrugada vira para mim e fala assim, não vai que tem um laço te aguardando. Quando ela falou, o mesmo demônio voltou, passou pela porta, entrou nela, ela voltou a andar normal novamente e falou assim, eu que preparei tudo. Eu que preparei tudo, eu não te quero aqui, era para você ter ido. Então, ao mesmo tempo, eu vi uma pessoa que recebia, né, o espírito maligno. Olha essa história como é interessante. Uma pessoa que recebia o espírito maligno na mesma casa foi usada para me dar um recado. Não vai, porque tem um livramento. No mesmo instante, um demônio entra e fala, vai que eu que preparei tudo, não te quero aqui. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, por mais que você possa ser usado até mesmo pelo adversário, Ele tem poder para usar essa mesma pessoa e te dar um recado, não vai. Eu vivi isso, eu vi isso. Eu vi uma pessoa ser usada por Deus para me dar um recado e vi uma pessoa ser usada pelo adversário dizer, vai que eu estou preparando tudo, eu não te quero, te odeio. Eu vi uma pessoa ser usada 2 vezes. Meu Deus. Entendeu a proporção da coisa? Uma pessoa foi usada para me dar um recado de livramento, que eu acredito que foi Deus. Com certeza, confio nisso. E logo em seguida o demônio entra nela, faz ela andar normal, começa a soltar, dizer, vai embora, não te quero aqui. Eu já ouvi testemunho também de pessoas que Deus usou pessoas de outras religiões para ir na porta da casa, para ajudar, né, Deus usou, né, pessoas assim que não serviam o Senhor, mas Deus foi lá e usou para poder ajudar, né? Muito, muito forte mesmo, né? Essa experiência. Quer concluir? Pode concluir. E após isso, já voltando ao início da conversa, o processo passou, Deus foi falando, vou te tirar daqui, vou te levar para lá, cheguei aqui. Mas aí você então já terminou, né, esse relacionamento? Não deu Isso, esse certo. casamento não foi aprovado por Deus, porque por mais que eu sacrifiquei algo, sacrifiquei o meu ministério, mas Deus não aprovou. E quando foi um mistério tão grande que eu falei, eu vou casar, porque está acontecendo essa pancada toda, eu vou entrar, Deus vai honrar. E apareceu uma certa oportunidade para mim trabalhar, quando eu levei todos os meus documentos, que o gerente falou assim, pode vir que eu vou te contratar, chegando aqui eu vou te contratar.
Eu fui com tanta fé que eu levei tudo, meus documentos todos. E lá na obra, o documento some. No dia seguinte a gente ia dar entrada. Falei, que isso? E foi uma peleja para tirar esses documentos que eu não consegui de jeito nenhum. E não é difícil, mas foi uma peleja que eu passei. Foi dentro desse período da perca do meu documento que Deus usou o profeta. Eu que permiti. Nossa. Porque assim, o que dá a entender é que, né, por você ter abriu mão do chamado, né, como se tivesse deixado Deus, né, para querer viver aquilo ali, isso, né, o que dá a entender que o Senhor não aprovou, não se agradou Com certeza. disso, né? Então, não deu certo, de Toda repente, ação gera uma por reação conta do céu, disso. né? Então, Entendeu? A decisão que não foi certa, uma decisão errada, né? E é fato, né? Desde a semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? A decisão que a gente tem, então dá a entender que é isso, né? O Senhor, ele com certeza. reprovou essa situação por conta que você abriu mão do chamado, abriu mão, né? De estar fazendo a obra do Senhor ali, né? Sendo um vaso usado pelo Senhor. E aí não deu certo, né? Não deu certo. Aí após isso eu voltei na minha antiga igreja, o pastor me deu 1 ano. Disciplina. Pensa. Pensa que dor que a gente sente de poder estar efetuando o que a gente ama, né? E quando eu comecei a pregar, dali eu nunca mais parei. Desde a da minha consagração ao diácono, nunca mais parei. Nunca mais parei. E quando eu passei por esse período de 1 ano de banco, eu pedi força, porque dói. Dói. 1 ano, parece que não acaba. E a gente conseguiu concluir. E após eu concluir, alguns irmãos da mesma igreja olharam para mim com um olhar diferente, com um pouco de desprezo. E com aquilo eu pedi direção, orei e saí. E após eu sair, eu fui para Madureira. E da Madureira aprendi muito. Como eu tive uma experiência na Madureira, congregando com meu pastor Rodrigo, né, meu primo, lá em Campos. E dali muito meu ministério também se edificou. E dali Deus só tem abençoado. Dali em diante Deus só tem abençoado e nunca mais parei. Amém. Entendi. Assim, eu vejo que você começou, né, na área da música, né? Você começou tocando bateria. Como você disse, não precisou nem fazer aula, o Senhor já foi te dando esse dom. E quando você despertou para o ministério da pregação, como que foi isso, assim, que... Claro, você foi recebendo as oportunidades e tudo mais, mas quando você entendeu assim, poxa, além de ser um músico, além de, né, estar aqui sendo usado através do instrumento na casa do Senhor, eu também sirvo para poder estar pregando, né, nas igrejas. Como começou e surgiu isso na sua vida? Então isso começou com meu pai. Meu pai, ele gostava muito de pregar. Por mais que já era um presbítero, né? Ele era um presbítero, hoje ele é pastor, consagrado pastor, e na época ele era presbítero, gostava muito de pregar. E também o evangelista Alberto de Campos e o evangelista Felipe. Esses eram a minha referência. Quando eu via eles, eu sentia vontade de fazer a mesma coisa que eles. Sim. Tudo começou assim. E eles têm um ministério muito lindo, muito abençoado. E meu espelho foi meu pai e praticamente o Felipe e o Alberto, que eram vinculados, muito bem vinculados à minha família. Nossa. Então eu tinha eles como referência e tudo começou assim. Quando eu tocava, eu começava a pensar assim, meu Deus, se me dá a oportunidade, o que é que eu vou falar? Isso começou a arder. E quando isso começou a arder, eu parti para o Ministério da Palavra. Quando eu comecei a pregar, como eu só tocava bateria, tinha alguns lugares que eu ia pregar, tinha baterista, tinha guitarra, mas não tinha guitarrista. Eu entrei para guitarra. Meu pai também, minha família é de músico, né? Meu pai é músico, meus avós eram músicos, minha avó era cantora, meu avô era instrumentista, né? E venho de uma família de músico. Quando meu pai não tocava o violão dele, eu pegava e ia tentar aprender. E tudo começou quando eu comecei indo visitar, né? Que às vezes eu também não saía só para pregar, eu ia visitar, eu gostava.
vi algumas pessoas colocar a nota no braço do violão, eu gravava na mente, chegava em casa e treinava. Nossa. E tudo começou assim. Hoje eu toco violão, eu olhei assim e falei, tem baterista, tem guitarrista, tem o baixo. E aí? Preciso fazer alguma coisa. Quero aprender, não quero ficar parado. Foi onde eu aprendi, fui pro baixo. Juntei a nota do violão junto com a guitarra, sendo que quase bem diferente. E isso sem fazer aula nenhuma, né? E sem fazer aula nenhuma. Você vê que já é o Eu dom do Senhor, entrei, né? aprendi, hoje a gente toca guitarra, bateria, baixo, percussão, toco tudo. Sem ter aula nenhuma. Glória a Deus. A gente Amém. toca para somar com o reino, né? Amém. E tudo isso começou assim. Gente, muito, muito forte mesmo, né? Esse testemunho que você contou, esse início, né, da sua caminhada. E você, né, foi vendo que o seu tempo ali em Campos foi acabando. Você já havia conhecido, como você falou, sua esposa, né? Isso. E como é que foi esse processo, assim? Aí você veio pra cá, já casou com ela? Não, E aí? quando eu vim pra cá, eu fiquei um bom tempo morando numa kitnet da igreja. Uhum. Que essa kitnet da igreja era usada para, quando fizesse algum evento ali, usava também, fazia de cantina, né? Uhum. Dali saía algumas coisas para poder vender e abençoar a obra e ajudar. Então eu ficava naquele espaço. E quando eu ficava ali, eu saía para espalhar meus currículos e saía para atender a agenda. Como eu gostei dessa cidade, eu vinha visitar só para pregar, mas não tinha a oportunidade de ficar assim para aproveitar, né? Que é uma praia turística muito conhecida, muito boa, né? E quando eu vim para cá, eu gostei tanto que as oportunidades de trabalho que tem aqui não tem em Campos. Uhum. Falei, nossa, se não der certo como vendedor aqui, as oportunidades que tem, eu vou entrar. Então sempre procurei ser independente, né? Sim. Uma coisa que as pessoas hoje confundem muito é você querer viver da obra e não querer trabalho. Ser independente. Uhum. Isso é bom porque para toda pessoa que gosta de viver para a obra, quer ter a esperança que alguém vai abençoar. E quando isso não acontece, às vezes é triste. A gente entende isso. Mas eu sempre aconselho, se não é o seu chamado, não permaneça. Eu fico com a palavra, né? Tudo aquilo que eu faço no meu trabalho me dá a garantia de ter o que eu quero, sem ter que esperar alguém me dar. Então, é para isso que serve o trabalho, se tornar independente sem esperar que alguém venha te dar. Uhum. É um pensamento que eu tenho. Amém. E aí, você conheceu sua esposa aqui, né? Conheceu, como você já falou, através das redes sociais, aí vocês casaram, né? Então, a gente passou Interessante que ela também, você começou a sua caminhada na música, e ela também, né? Então, o senhor já aliou até o Senhor aliou nesse tudo. ponto aí, né? O Senhor aliou tudo, porque quando eu vim pra cá, ela andava com muitos músicos. Até nisso foi um mistério, porque a gente namorou, noivou, tivemos o chá de panela e casamos. O processo que eu não tive em Campos, eu tive aqui. Uhum. E aqui eu tiro uma lição. E aquilo que você não conseguiu de um jeito, Deus vai fazer acontecer de outro. Eu pensei que ia acontecer de um jeito, Deus me tirou de lá e fez acontecer de uma outra forma que eu não esperava. E aqui eu vivi a experiência de namorar, noivar, ter o chá de panela e casar. Aqui você seguiu o Aonde processo. muitas pessoas hoje têm dificuldade de viver, mas Deus nos deu essa graça, né? E aí você vê que por você seguir o correto a ser feito, né, no processo, o passo a passo, você colheu os frutos diferentes, né? Você colheu frutos bons, você colheu honraria, né? E hoje tem uma esposa que soma ao seu lado na obra, né? Que está junto com você na obra, né? E isso é muito bom, né? Quando a gente segue na obediência, né, dos princípios do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, nos determina através da sua palavra, a gente colhe, né, frutos bons também, né? E aí, assim, uma outra pergunta também que eu queria fazer, né? Qual desafio, assim, você tem tido, né, na sua caminhada diante do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? Bom, um dos desafios que eu tenho vivido aqui, nessa região de Cabo Frio, é a falta de união.
muito grande. Porque o sistema está em todo lugar, a panela está em todo lugar. Então, quando você precisa unir pessoas para um propósito, aqui é difícil a não ser pagando. Se você pagar, eles vêm. Se você pagar, eles não vêm. Só para entender, você está falando de se eu chamar um cantor, um presbítero, é isso? A falta de comunhão hoje, de união hoje, para qualquer coisa que você for fazer, é só se você for pagando. Hoje não tem mais, não, eu vou lá que ele é homem de Deus, vou lá que ele é mulher de Deus, e quando fizer algum evento aqui, eles vêm. Hoje, dificilmente a gente vê esse amor acontecer. Eu tenho visto muito isso aqui, a falta de desunião muito grande. Aqui é. Faz um evento, programa uma data que você já analisou bem. Ninguém tem nada programado para essa data, vou fazer. Chega no dia, tem muitos eventos na mesma data que a sua, trazem pessoas de fora. E cadê as pessoas que você convidou? Dificilmente vêm. É também uma das perguntas, né, que eu ia te fazer de como você tem visto a igreja nos dias de hoje em relação, vamos dizer, ao nosso bairro. Justamente eu ia perguntar isso, né? Como você tem visto o âmbito da igreja, porque a gente sabe o papel da igreja perante o que a Bíblia nos ensina, né? De como a igreja tem que se portar, tem que agir, mas como você tem visto isso nos dias de hoje? Como a igreja está nos dias de hoje, a sua visão? Então, a minha visão para esses tempos que a gente tem vivido é a união, o amor, que em muitas igrejas tem faltado a falta de uma boa recepção. E, gente, já fui em lugares que me convidaram para pregar e mal fui recepcionado. Às vezes, uma boa recepção também traz uma pessoa para uma boa recepção traz a pessoa para perto. Às vezes não precisa nem te conhecer, mas por ser bem tratado, você não gostei daquele vaso, gostei daquela pessoa. Então, onde a simplicidade a gente vê também da forma que você é tratado. A gente vê dessa forma. Então, tanto como a recepção e tanto como a união é o que tem faltado muito. A falta de amor pela vida de alguém, de ajudar alguém, ministerialmente também falando, porque não parou. Quando o irmão cai, a primeira pessoa vai lá e já posta no Facebook. Já posta. E isso, para quem está postando, não fica legal. Eu carrego uma palavra comigo que quem é curado tem que ser usado para curar. Amém. A falta de união causa isso. Se o irmão caiu, não cabe a mim matar o ministério. A união faz a pessoa se reconciliar, voltar. Faz parte, inclui. A gente vê muito isso ao contrário, né? As pessoas caem e em vez de nós estendermos a mão, né? A gente quer apontar, a gente quer vendo, caiu por causa disso, por causa daquilo outro, né? Mas o que de fato a palavra nos ensina é justamente isso, né? A unidade, o amor, né? Da gente querer ajudar o nosso próximo, né? Porque em todo tempo a gente vai ver que é bíblico, que aquele que se arrepende e deixa, ele alcança o perdão e a misericórdia. Quem somos nós para querer? Se o próprio Deus perdoa, se o próprio Jesus nos ensinou, né, na sua vinda aqui na Terra, de como nós temos que amar o nosso próximo, né? Então, isso verdadeiramente, também pelo que a palavra fala, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? E isso de fato tem acontecido nos dias que nós vivemos nessa Terra, né? E é um tema muito, muito interessante, né, da gente falar disso, da questão da unidade das igrejas, da questão da... Mas, eu acho que o que acontece com a igreja é quando ela perde a humildade. Sim. Quando ela perde a humildade, ela vai perder essa comunhão. Perde toda a essência. Totalmente. Então, assim, eu lembro que quando eu me converti aqui no Jardim Esperança, nos anos 90, todo mundo para a igreja de bicicleta. A nossa igreja, o nosso pátio era enorme, porque era tanta bicicleta. Nosso estacionamento era de bicicleta. E depois o povo começou a ter carro. Você vai numa igreja hoje, você não vê mais as pessoas tendo bicicleta, você vê pessoas tendo carro. Eu não tenho nada contra a pessoa ter carro, não. Pelo amor de Deus, gente, sejam prósperos em nome de Jesus. Celeiros aí 7 vezes mais em nome de Jesus. Nessa questão, não. O problema é que as pessoas não souberam lidar com essa prosperidade.
E elas começaram a ficar com medo. Não, o irmão tá de olho grande no que Deus está me dando. E aí eu acho que é onde começa a entrar essa coisa. Quando o irmão começa a falar assim, pô, é uma desunião. Eu fico assim, Jesus Cristo, tá todo mundo cobrando, misericórdia a Deus. É verdade. Imagina se Jesus cobrasse. Ninguém, nós não íamos pro céu. Foi como que eu falei, hoje se você quer contar com uma pessoa que aparentemente você acha que é amigo com vida, só vem se você abençoar. Jesus. Se você não abençoar, ele não vem. Entendeu? A falta de união também acaba fazendo isso. Meu E Deus. foi aquilo que eu falei mais cedo, para a pessoa que quer viver para a obra, em termos de se aproveitar, né? Ah, não vou trabalhar, eu vou pregar, eu vou ter dinheiro. Às Misericórdia. vezes isso não funciona com todo mundo. Tem que ser muito Deus. Tem que ser muito Deus. Uma ordenança, né? Deus fala assim, Para viver na abre mão, dependência do exatamente, Senhor, abre né? mão de tudo, né? Acho que como Deus falou para Moisés ali, depois que ele veio a sarça, que ele largou a esposa, todo mundo lá, vou embora que eu tenho uma obra aqui para fazer, e Deus manteve a família dele lá e manteve ele cá, e tudo deu certo porque Deus estava mandando no negócio, é diferente. Com certeza. Né? Diferente, eu queria fazer um negócio e dizer assim, agora, gente, desculpa, eu sou meio, eu sou elétrico. E aí, eu lembrei eu tava assistindo, comentou sobre isso, hoje mesmo eu tava assistindo uns vídeos, cara, exatamente sobre uns irmãos no canal aí de YouTube, vendendo um pedacinho do céu, a partir de R$100. Gente, misericórdia. Aí depois eu vi uma outra irmã que no telefone ligando assim, olha, eu faço oração pela tua vida, né? Uma oração de 30 minutos é R$200, uma oração de 40 minutos é 500. E se você precisar de uma oração de 1 hora, é R$1.000, né? Eu ainda profetizo sobre a sua casa. Ela falou uns outros negócios que eu não vou lembrar direito. Eu pensei assim, Jesus, que evangelho é esse? Aonde que esse povo está vendo isso? Aonde que esse povo... Aí o pastor, o irmão começou a falar sobre isso, o presbítero começou a falar sobre isso, e o pastor também, amém. Aí começou a falar sobre isso, e aí eu comecei a ver essas coisas assim, que realmente a gente está vivendo numa loucura tão grande dentro do evangelho, que realmente é assustador. Eu estou falando de mim. Eu não sei quanto tempo Marcos tem na presença do Senhor já, Marcos. Rapaz, eu me converti em 2008. 2008, então. Eu fui em 97. Então, assim, eu me assusto com esse evangelho de hoje, com essa igreja. A gente está até conversando agora aqui, né? Antes de começar, a gente estava falando sobre isso, de como a gente não conseguia entender as igrejas hoje, cara. Assim, Modernidade assustadora. É Assustador. diferente, né? É assustador. Então, assim, Jesus é imutável, ele nunca mudou. Ele é o de ontem, de princípio hoje. de igreja é o mesmo. É o mesmo. Né? Sempre foi o mesmo. Sempre foi. E a gente vê que hoje se precisa de muita firula para que... Nossa. Né, a gente, verdadeiramente é isso. A gente vê que precisa de muita firula para querer chamar atenção, para querer atrair o povo. Sendo que a simplicidade está na palavra, sempre foi assim. A igreja sempre cresceu pela simplicidade da palavra, né? Então, isso tem faltado muito. E essa questão, né, que a gente tem falado, dessa questão da dependência do Senhor, verdadeiramente é um chamado mesmo específico, né, que são para poucos, né? Que também não é fácil viver na dependência do Senhor. Há momentos que... Sim. Né, há momentos que vai estar fluindo uma bem. provisão de alguma forma. Isso. É isso aí. Exatamente. Só que, por a gente ter muita influência da mídia, né, social, das redes sociais, né, como não tinha antes, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas veem pessoas de Deus mesmo, de fato de Deus, sendo usado pelo Senhor, vivendo na dependência do Senhor, prosperando na caminhada, acham que também querem ser dessa forma sem saber se de fato Deus te chamou para isso aí. Não funciona assim. E aí a gente vê muita gente se frustrando, muita gente parando na caminhada, muita gente desistindo porque ainda não entendeu o chamado como é na vida dela, né, na vida dele. E por querer se parecer com o outro e acaba não Como dando esse certo. tema é muito polêmico, né? Sim. Falar sobre isso é muito polêmico. Então eu fico com aquela palavra, cada um fique na vocação a qual foi chamado. Amém. Amém. Cada um fique na vocação a qual foi chamado. Eu tenho um lado de vista daquilo que te torna independente de fazer o que você quiser, sem contar que alguém venha te abençoe, você faz o que você quiser. Mas quando se trata de ser dependente de alguém para te abençoar, ou o céu mesmo, porque às vezes não precisa usar alguém de alguma forma que abençoa, né? Eu prefiro ficar na vocação para Deus me chamou. Tem que ser muito Deus. Tem que ser.
né? Tipo Elias, né? Você tá na caverna e o corvo vem trazer a comida. Tem que ser o Elias. Né? É muita dependência. É verdade. Mas a gente está vivendo hoje, assim, é muito. Até de falar é complicado, porque a gente está num grupo de pessoas hoje que, a minha opinião, é que importa. Verdade. A crítica acabou. sempre vai gerar de qualquer lado. Sim. Independente do que você for falar, sempre tem alguém que tem um pensamento diferente. Mas aí eu acho que aí se dá a questão do orgulho. Que a pessoa é tão. O orgulho é um problema, é um problemão. Porque eu sou tão orgulhoso que se o irmão vier me corrigir, dizer que aquilo que eu estou fazendo não é correto, eu não aceito. Porque eu sou orgulhoso demais para dizer assim: não, irmão, você está certo e eu estou errado. Então, eu acho que o orgulho é um problema dentro da igreja. O orgulho é um problema na sociedade. Quando ele entra para dentro da igreja, ele se torna um pesticida. Ele começa a matar a raiz da igreja. E a raiz da igreja, no meu ponto de vista, é a comunhão. Porque uma igreja sem comunhão, ela não vinga. Ela não vinga. E todo o texto bíblico, o Novo Testamento principalmente, nos fala o tempo todo sobre a comunhão. É muito importante que os irmãos vivam em comunhão. Mas por que essa importância? Porque é uma raiz. E nem quanto mais profunda ela for no solo, mais essa árvore vai crescer cá fora. Então, assim, Mais forte ela está, né? sim, Porque os ataques mesmo do nosso adversário são Exato. pesados, são grandes. sim, E se a igreja ela não entender, né, que ela é uma só em Cristo Jesus, que a bandeira é uma só, que é é Cristo, uma só. né, se ela É verdade. não viver nessa Isso aí. união. Então, como a falta de união traz a divisão, correu uma frase no meu coração, foi como eu disse mais cedo, antes de começar esse podcast aqui, eu comentei para ele, meu hobby é parafrasear, gosto muito. É uma coisa que eu Amém. gosto muito de fazer, e com isso eu gosto de dizer que é tempo de agradecer por quem ficou. Eita, E deixar aí quem tem que ir. eita. Porque a união vai te mostrar os verdadeiros. Amém. Mas também a falta vai te mostrar quem nunca se importou. Nossa. Então, eu fiquei com essa frase. Agradeça por quem ficou. Amém. Glória a Deus. Por que isso? Eu tenho uma base bíblica para isso, que é o livro de Jairo. Falar a história de Jairo. Por que isso? Porque Jesus entra na casa, a primeira estratégia que ele dá é: a menina está dormindo. Eu vejo isso como uma estratégia. Porque a morte para Cristo é como um sono. Para ele pode todas as coisas. Para uns está morto. Mas se está dormindo, ainda está em vida. Então, quando ele diz, está dormindo, para quem estava chorando, confundiu a mente de muita gente. Jesus entrou, não está na Bíblia, mas eu posso conjecturar. Jesus apenas olhando para Jairo, dizendo assim: olha o semblante deles agora. Pensamento. Olha o semblante deles agora. Numa fase estava sorrindo, numa outra fase estavam chorando. O recado que Jesus deu foi qual? Que Jesus deu foi qual? Saiu todos. Saiu. A Bíblia não menciona que quando saiu, a porta ficou aberta. Por que eu penso dessa forma? Porque quando Jesus causou todo o milagre, aquela ressurreição, ele falou assim: não conte para ninguém. Então, se ele falou que não é para contar para ninguém, com certeza a porta foi fechada. Pensa. Você falou: não conte para ninguém. Você não vai precisar contar, porque ninguém viu. Então, quando ele entra, a porta estava aberta. Mas quando ele mostra o verdadeiro sentimento, e Jairo vê outro, Jesus põe para fora e a porta, em pensamento, foi fechada. Por que foi fechada? Porque entrou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe e mais Jesus. Quantas pessoas ficou na casa? 7 pessoas. 7. Pedro, Tiago e João. Um dos que Jesus teve
a oportunidade de ter tempo, ensinar, mostrar verdadeiramente o que deveria ser feito. Íntimos de Jesus. Sim. Quando ele entra, a casa está cheia. Quando ele mostrou o verdadeiro caráter daquelas pessoas, o que ele fez? Saiam. Então, simplesmente, para mostrar para Jairo, ele teve que aceitar pessoas e ir e agradecer por quem ficou. Uhum. Essa frase percorreu no meu coração e eu guardei. Deixa sair quem tem que sair. Sim. E agradeça por quem ficou. Porque quem ficou, Pedro, Tiago e João, os três de propósito. Então, se analisar o texto, uma tremenda falsidade foi revelada. Uhum. E quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, e muitas das vezes a gente acha que tem que estar presente e não quer abrir mão, ele usa muitas das vezes a estratégia. Sim. Foi como ele disse, a menina não está morta, mas ela dorme. Então, para muitas das vezes, quando a gente insiste em algo e os olhos estão fechados, ele usa a estratégia para mostrar para você, na prática, que às vezes é necessário deixar ir quem tem que ir. Uhum. E deixar entrar, receber o novo de Deus e ficar com quem ficou e deixa ir quem tem que ir. Eita glória. Gente, é muito interessante mesmo, né? Que a gente vê, principalmente nos dias de hoje, né? A gente quer muito ajuntar, né? A gente quer muito ajuntar. Mas só o Senhor mostra, de fato, quem verdadeiramente tem um sentimento, vamos dizer assim, desculpa a redundância, verdadeira, né? Acho que nessa frase toda que ele falou, me veio muito aquele versículo, né? Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Ali a gente viu a casa, que ele estava falando, veio isso na minha cabeça, a casa está cheia. E Jesus escolheu alguns para estar na casa. Então, todos ali estavam chamados para o velório da menina. Mas, porém, só os escolhidos permaneceram dentro da casa. Então, eu meio que comecei a visualizar isso, o presbítero falando, eu comecei a visualizar, eu falei, caramba, Jesus está nos preparando para sermos os escolhidos e não os chamados. Porque quando a gente tem uma porta aberta para todos, a gente não conhece realmente a finalidade de todos. Sim. Mas quando entra a minoria e vem com propósito, o propósito vai revelar a finalidade de cada um. Então, muito melhor uma igreja com poucos, É verdade. adorando de verdade, do que uma igreja lotada. É verdade, né? Não fazendo uma comparação muito, vamos dizer assim, não sei se grave é a palavra correta, né? Mas a igreja de Laodiceia, né? Sim. Jesus está do lado de fora, batendo na porta, está todo mundo lá dentro, mas Jesus está do lado de fora. Tá do lado de fora. Porque todo mundo que está lá dentro Está praticamente inchado. não é verdadeiro, não é uma adoração verdadeira, Sim, não é uma adoração sim. cristocêntrica, né? Ah, De fato, onde o centro é Cristo. me corrija se estiver errado. Você falou da igreja de Laodiceia. Mas a outra igreja é a... que vem antes de Laodiceia. Me esqueci agora. Igreja de... Me fugiu o nome agora, gente. Enfim, eu sei que Jesus fala para ela assim, vós sois bonita, formosa, elegante, né? Não com essas mesmas palavras. E aí Jesus fala assim, porém, vós tem aceitado o espírito de Jezabel. E aí, esse texto me faz eu entender que a igreja hoje não é que ela, né, negociou, trouxe Jezabel para dentro, mas ela tem aceitado, ou seja, né, ela tem concordado com as coisas de fora. E Jesus começa a falar, o anjo começa a falar sobre isso, que essa igreja, que eu acho que a gente está vendo isso hoje, igrejas bonitas, igrejas elegantes, né, extraordinárias, porém são igrejas que estão aceitando as coisas lá de fora dentro da igreja. Então, tipo, é essa igreja que eu vejo hoje, quando o Marcos da igreja de Laodiceia, mas eu lembro dessa igreja, quando a gente começa a falar de igreja hoje, eu vejo muito isso. Uma igreja que ela tá bonita, ela tá atraente, ela tá atraindo a atenção do... Hoje todo mundo quer ser crente, né? A gente... Parece que virou moda. Às vezes, para trazer com uma facilidade, deixa algumas coisas liberadas, né? Então, onde muitas das vezes até enche, até lota, mas quando a gente entra a fundo para conhecer, realmente a gente vê que a liberação, às vezes,
atrai muitas pessoas. É onde às vezes a igreja é simples, humilde, às vezes tem 10 pessoas no máximo. No máximo. Mas ali leva como que a Bíblia diz. Amém. Então Amém. quando você leva aquilo que a Bíblia diz, anda no correto, é assim, assado, é assim, Amém. fica quem gostar. Amém. Mas acho que é isso mesmo. O povo quer estar na igreja, mas o povo não quer abrir mão do pecado. Meio aquele filho, o jovem rico, né? Eu quero ir para o céu, mas eu não quero vender tudo que eu tenho e distribuir entre os pobres. É meu. É meio isso, né? Que eu acho que eu vejo essa igreja. Hoje a gente vê meio ela se comportando, né, dessa forma, né? E o senhor fala dessa sua trajetória de vir até aqui e tem visto isso, principalmente aqui em Cabo Frio. Essa semana eu estava conversando com a minha irmã e a gente estava falando sobre o quanto de uma religião, a gente está para não criar uma situação, começou a crescer aqui no bairro do Jardim Esperança. Começou a crescer muito. Sendo que, por volta lá dos anos 90, essa mesma religião começou a surgir tanta igreja evangélica aqui que essa religião começou a sumir daqui, desapareceu. E hoje, assim, essa igreja aqui no Jardim Esperança, praticamente você acha tipo 10 igrejas numa mesma rua. Se você for numa rua, você acha 10 igrejas no Jardim Esperança. É o Tangará. O Tangará também está assim. Então, o Jardim Esperança está assim. Você passa a maioria dos lugares estão assim. Entendeu? Só que aí o que acontece? Mas aonde a igreja chega, ela era para eliminar as trevas. Sim. Ela é luz. Só que aí a gente vê que a igreja começou a negociar tanto que agora o Jardim Esperança está voltando a ter de novo, novamente essa religião está voltando novamente, está se aderindo ao território, porque aquela mesma igreja que um dia chegou e expulsou as trevas, essa igreja voltou a negociar com as trevas. Então eu vejo, não sei se o presbítero vê isso, né? Se vocês também concordam com isso. Acho que a igreja começou a negociar. Eu penso assim, uma igreja está ali naquela rua, tem tráfico ali, aquela igreja tem que começar a orar para que o Espírito Santo, os anjos do Senhor comecem a guerrear ali, aquilo ali acabe. Não pode haver aquilo ali. Tem igreja que aceita a cesta básica dos meninos, é movimento que fala, né? Do movimento. E aí, como é que faz isso aí? Peraí, é uma legalidade. Você abre uma legalidade, verdade. Né? Você aceita a coisa deles, mas não consegue atrair eles. Exato. Porque atrair eles e não... não que o tráfico pode proporcionar, né? Exato. Mas sim a alma. A alma, mais isso. Importante. É porque a gente entende que o âmbito espiritual da coisa, né? Entendeu? Exatamente. Então, justamente isso, porque a gente também vê na nossa região que tem crescido muito os prostíbulos, né? A gente vê é verdade, isso é verdade. Tem sido uma demanda muito grande, onde justamente a gente vai cair no que a gente falou, que é a questão da união, que é a questão da unidade das igrejas. Se a igreja ela se preocupasse menos em querer se achar melhor do que a outra, em brigar menos pela bandeira de tal denominação, de outra denominação, que uma hora mais, que outra hora menos, que uma melhor que a outra, tal. Isso é irrelevante. Se a igreja entendesse de fato qual é o propósito dela aqui na Terra, pregar o evangelho até que Jesus venha, né? E viver em união e comunhão, como já foi falado aqui, né? A gente bate nessa tecla de novo, porque geralmente vai gerar isso. Vai gerar uma legalidade onde a igreja ela não tem relevância nenhuma no bairro onde ela está. Entendeu? No âmbito espiritual, como se ela não tivesse essa autoridade, porque se ela aceita uma oferta do tráfico, essa oferta ela do movimento, essa oferta ela tem ali algo, como vamos dizer assim, um preço de sangue, a gente pode dizer. Isso vai gerar algum troca. Vai. Sim. Então acaba verdadeiramente tendo essa negociação e isso aí gera uma brecha e a autoridade que a igreja tinha que ter ali, ela já não tem. E aí a gente vê as trevas avançando, a gente vê mesmo o inimigo avançando, porque quem tinha que avançar era a igreja, porque a autoridade está sobre a igreja, Cristo. Né? Nós temos autoridade. Né? Quando sobre Jesus, essa porta, né? Sim. As trevas não deveriam prevalecer. Quando a gente vê que quando Jesus ele chama os discípulos ali, os discípulos já caminhavam com ele, já aprendiam com ele, já viam tudo que ele fazia e chega no momento, se eu não me engano, é Mateus 10, né, que ele reúne os discípulos e anuncia a missão a ele, a primeira coisa que ele fala, se não me engano aqui, é isso: eis que vos dou autoridade sobre os espíritos imundos. Né? Então, assim, a igreja ela já tem autoridade, né, vinda do céu. Né? Só que quando a gente abre essa legalidade, essa brecha, parece que as coisas se travam. Né? A autoridade ela te dá uma permissão para o confronto. Né? Quando você recebe uma autoridade, você tem legalidade
para um confronto. Por que isso acontece? Uma frase bíblica que eu carrego é que quando Jesus decidiu mudar um pouco a mensagem e começou a confrontar, quem não gostou começou saindo. Foi indo, a ponto de Cristo olhar e dizer, Pedro, tu não vai também não. Porque quando a gente entende que o confronto vai te levar para o caminho correto, você tem que ficar com o que é certo. Amém. Quando você fica com o que é certo, não tem nada que te tire do altar. Nada que mude os seus pensamentos. E é tudo aquilo que vai te firmar. O confronto te firma. Sim. O confronto te firma. Amém. E é onde muita gente sai e você fica. Você sabe quem você é em Cristo. Né? Amém. Então, assim, se você tem uma vida por Cristo, por mais que algumas coisas possam assim, parecer que vai abalar, você está firmado no Senhor, né? E a gente vê que muita gente às vezes até confunde o confronto com afronta, né? Verdade. Às vezes acha que porque você está pregando, ministrando uma palavra que vai confrontar, que esse confronto vai fazer nos analisarmos nós mesmos e ver, realmente, eu tenho que me posicionar em certa área, eu tenho que vigiar mais nisso, aquilo outro, porque a gente vê que Jesus ele começa a sua pregação pregando arrependimento, né? João Batista pregava arrependimento. E o interessante disso tudo é que quando ele prega, João Batista havia sido preso, né? E ali ele começa a anunciar, né, o arrependimento. Você vê que a Bíblia mesmo é bem clara em dizer que a multidão se aproximava, né? E aí ele sobe um monte, tem um sermão do monte ali, né? E o povo se maravilhava da doutrina de Jesus, né? E isso é muito interessante, porque a gente vê um ponto que hoje as pessoas estão muito preocupadas no que vão pregar, no que vão falar, se vão dizer a verdade, a igreja vai esvaziar, se vai perder membro, né? Sendo que tem que ser ministrado a verdade, tem que ser pregado a verdade. Como muitas das vezes a gente falou aqui mais cedo, como muitas igrejas abrem o espaço de liberação, muitas das vezes atrai realmente muitas pessoas, mas quando você entra para um ato de confronto, o confronto revela quem fica e quem sai. Isso aí. Então não tem que ter essa preocupação, sim. Você não pode ter medo. Então pronto, se Deus te chamou para pregar a verdade, prega a verdade. Quem gostar, não gostou. Quem gostar, gostou. A mensagem foi entregue. E quando a liderança não te deixa pregar? E aí? Aí é o propósito deles com Deus. Amém, amém. É o propósito. O propósito também revela. Amém. Se é para ficar ou se é para sair. Boa. Dessa forma. Amém. Se não te deixam, se te proíbe, se Deus te chamou para fazer aquilo, Deus vai fazer alguma coisa. Só não pode pular o princípio, né? Não, porque assim... Ele não abre mão. Não, porque assim, Mas existe... o protocolo ele quebra, porque é o propósito. Sim, sim. Porque existe aquela coisa da interpretação, que às vezes você está pregando algo, mas a pessoa interpreta aquilo de uma outra forma. E aí usam aquilo contra a pregação e usam aquilo, transformando aquilo numa verdadeira quizumba ali, que na verdade não tem nada a ver. Eu estou falando por experiência própria. Então, assim, as pessoas fazem isso quando você vai pregar uma palavra. E muitas das vezes você acaba sendo calado, porque a própria liderança em si, ela quer entender o lado da maioria do que em si daquele que vai trazer a mensagem. E eu acho que aí é onde entra essa situação aí de eu preciso falar o que Deus está mandando falar. Mas e aí as pessoas nem sempre vai ter essa permissão, né? Porque ultimamente a gente está muito assim, né? Minha igreja. Tem muito isso ultimamente. Que a liderança fala assim, aqui é minha igreja, então se eu estou dizendo que você não vai fazer, você não vai fazer. Né? A gente tem muito isso hoje. E eu acho que esse é um grande problema, porque deveria ser assim, mas e se Deus quer que faça? E se Deus está mandando fazer? Né? Então não deveria ser a minha igreja, mas deveria ser a igreja de Deus. E Deus está mandando fazer. Então, assim, esse eu acho que é o tudo complicado da história. Mas a gente fica com um confronto. Um confronto. Revela quem fica e quem sai. Você precisa pensar que eu vou travar ele, senão eu vou perder. Você pode pensar assim. Não, porque eu acho que se alguém te cala aqui, Deus te leva para outro lugar.
né? Maldito propósito. Acabou, Deus te leva para outro lugar, né? Porque Jesus fez isso, né? Ele foi lá pregar na cidade onde ele cresceu e quiseram apedrejá-lo. Simplesmente ele virou as costas e foi para falar com quem queria. Foi E Paulo. sacudiu a poeira dos pés E pronto, e embora. segue a estrada. Acabou, então dessa Jesus forma. mesmo ensinou isso, né, para os seus discípulos. Se alguém não receber, bem, sacode a poeira dos pés e segue o caminho. Então, esses são os princípios, né, que a Bíblia ensina a gente, Que né, ensina a gente, a é isso fazer. aí. Então, se a gente seguir o que a Bíblia orienta, o que a Bíblia fala, não que a gente vai ser mais santo que ninguém, não que a gente vai ser melhor do que ninguém, mas a gente segue o que de fato está na Bíblia, né? Então, se a gente segue o que está na Bíblia, o Senhor ele vai garantir, o Senhor ele vai orientar, o Senhor ele vai direcionar aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos que fazer. Mas a gente vê que o tempo cada vez mais tem se estreitado, né? Com certeza. E a porta ainda continua estreita, né? O caminho ainda continua estreito. O evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. As pessoas que querem mudar, Esse é o problema. editar, mas na verdade não tem edição. O evangelho é o mesmo, é o único e será sempre. Somos nós que mudamos. Então, é uma das coisas que me incomoda muito hoje, essa coisa do mudar, né? Essa coisa de chamar altar de plataforma. Eu não sei, assim, me dá uma sensação de que isso é coisa do homem para poder fazer com que qualquer um possa subir lá, possa se fazer tudo de qualquer jeito. Porque quando eu falo de altar, eu falo de lugar de sacrifício. Quando eu falo de lugar de sacrifício, eu falo que tem que ser uma ovelha, um cordeiro, ela tem que estar limpo, purificado. Quando eu falo de plataforma, eu falo de lugar de eventos. Qualquer um pode subir para fazer show e não sacrifício. Então quando a galera começa a falar, não, é plataforma. Esse dia até eu escutei uma pessoa falar que altar sou eu que sou o altar. E eu falei assim, eu não era casa? Agora eu já não sou mais casa, agora eu já sou altar. Então o negócio já mudou, entendeu? Eu era casa, eu era lugar de habitação, agora eu não sou mais, agora eu tenho que ser altar. Entende? Aí ele assim, não, o sacrifício sou eu. Sim, o sacrifício sou eu, então ali é o altar. Se ali é o altar, eu preciso ser um cordeiro purificado para estar ali. Né? E assim, eu acho que essas mudanças que o homem vai dando ao decorrer do tempo é para facilitar com que a igreja se torne... Eu até separei aqui, daqui a pouquinho eu vou ler porque eu queria ter a certeza do que eu falei, que é a igreja de Tiatira. A igreja se tornar essa igreja de Tiatira. E eu acho que esse é o grande problema. Né? Assim, eu em particular, mas o pastor pode falar aí. Não, as suas palavras façam a mim. Infelizmente, a igreja não precisa dessa edição. Amém. Não precisa. E eu ouvi uma pessoa falar que iria parar de cantar na indústria gospel. Gente, nossa, Jesus. Isso ficou muito polêmico, né? Eu nunca olhei o evangelho como indústria. Jesus. O evangelho sempre foi evangelho. Sempre foi. O evangelho sempre foi resgate. Amém. Ministrar e o poder da palavra fazer que alguém seja alcançado. Nunca foi indústria, nunca foi plataforma. Amém. Nunca foi uma forma também de trabalho. Amém. Mas sempre uma forma de você semear a palavra, né? Sim, E fazer que o poder da palavra alguém sinta, né? E venha praticar. Amém. Eu sei que o convidado é você, né? E ele tá aqui para contar as experiências dele como tem contado, mas justamente sobre isso, né? Assim, eu fui jovem aprendiz, né? Hoje eu sou eletricista de pesado, de diesel, né? E assim, eu comecei como jovem aprendiz, né? Lá na Garagem da Flores, lá no Rio, né? Sou do Rio também, como você, vim para Cabo Frio. Moro aqui, acho que tem uns 8 anos que eu moro aqui. Então, assim, justamente sobre isso aí, eu só quero entrar é bem rapidinho, né? Porque a gente ali no início dos jovens aprendizes, né? A gente fazia a parte teórica e depois a gente fazia a prática, né? A gente fazia a teórica lá no CS Senat Deodoro. Então, a professora ali, ela reuniu todos os alunos, né? E começou a perguntar, né? O que cada um queria para sua vida profissional, né? Porque ali a gente estava iniciando uma caminhada, né? Numa profissão, né? E aí, todo mundo foi falando, eu quero ser eletricista, quero ser isso, quero ser aquilo.
E teve um jovem, não vou citar o nome da igreja, né? Por questão de ética aqui, respeito, tudo Amém, mais, isso aí. que foi a visão dele. Uhum. Ele falou, eu quero ser pastor da igreja tal. Então, assim, eu estava começando minha caminhada no Senhor ali também, né? Então eu falei assim, então ele não vê pastorado como um chamado, mas vê como uma profissão. Profissão. E isso Isso é é muito ruim. triste, muito ruim, né, cara? E ali, Nossa. não me interrompendo, mas Não, ali é era só um isso ato de mesmo. profissionalismo. Sim, Algo que poderia te dar uma finalidade no futuro. Isso aí. sim. Então, assim, nessa mesma área, um companheiro de trabalho, um senhor de idade, já falou que o filho dele, casado, novo, né, tem a sua idade, ele fez vasectomia para não ter filho, para não atrapalhar na obra. Né? Sim, eu falo isso com toda a convicção e certeza que eu passei por isso. É algo absurdo. Jesus. Mas ele me falou, poxa, não entendi, meu filho tem a sua idade, é novo como você, é casado e fez vasectomia para não atrapalhar na obra, porque ele tem, né, acho que ele recebia, né, para trabalhar na igreja e tudo mais, e para não atrapalhar, questão de viagem, de compromisso, ele fez. Então eu fiquei assim, caramba, como o evangelho está se tornando isso já lá atrás, né? Então, eu não sei se é verdade, mas tem uma igreja aí que os pastores são obrigados a fazer vasectomia exatamente, para que eles possam estar 100% disponíveis para a igreja. Não vou falar nome de igreja, mas isso aí também não sei se é verdade. É um boato que eu escutei Sim, de uma pessoa que frequenta essa igreja que falou que o pastor dela precisou fazer para poder ele não atrapalhar. Então ele vive tipo 24 horas para a igreja. sim. Sim. Então, para finalizar um pouco esse tema, mas só para concluir, né, essa questão de que muitas coisas têm mudado, né, sem necessidade de mudar, eu tenho assim pensado alguns dias, né, e se eu estou falando aqui alguma besteira, alguma coisa, vocês podem me corrigir, vocês têm toda a liberdade disso. Queria também que você falasse o que você acha em relação a isso, porque a gente vê que, claro, eu não convivi em outras religiões, né? Comecei minha vida como católico, né? Porque minha família era uma família católica, só meu avô era presbítero da Assembleia de Deus. E eu, inclusive, falava que eu nunca queria ser assim, vai ficar, né? Porque naquela época era bem tradicional, não se usava bermuda e tudo mais. Eu ficava assim, cheio das bagagens do mundão e tal. Então, assim, avançando, eu vejo que de lá para cá a igreja ela mudou muito. E tem mudado ainda, né? Muita gente fala que tem que se atualizar, tem que se modernizar. Claro, a modernidade veio para ajudar muito também, mas nem tudo a gente pode generalizar e querer trazer para dentro da igreja. Então, assim, eu não participei de outras religiões, embora lá atrás, né, eu tive alguns interesses, né, por outras religiões, até afrodescendentes, né, assim, de curiosidade, conhecer, até ficava ouvindo cânticos e tudo mais antes de dormir, por influência também de amigos, né, que era. Só que a gente vê que a igreja ela tem mudado muito. Mas se você comparar, eu queria que você o que você acha sobre isso, você vê que as outras religiões, elas não mudam o seu formato de cultuar os seus deuses, né? O seu formato do padrão das suas casas, né? Sempre as mesmas cores, né? O seu formato de se vestir, né? Para aquilo que eles creem lá, para os deuses que eles servem. Os atos, né? Então, assim, você vê que a igreja ela totalmente está mudando tudo. Sua maneira de vestir, sua maneira de falar, sua maneira de cultuar, sua maneira de se comportar perante a sociedade, né? Com um linguajar que mais parece um linguajar mundano do que um linguajar cristão, que a gente via muito antigamente. Claro que todos nós, aquele que tem a Cristo, tem o brilho do Espírito Santo. Eu não estou aqui para falar de usos e costumes, não é isso. Mas você via antigamente, como uma pessoa serva do Senhor, só de você olhar, você via, poxa, ali vai um servo do Senhor. É verdade. Então, o que você acha em relação a isso também? De fato, se entende assim também que a igreja ela tem mudado, mas assim, as outras religiões, né, elas mantêm o seu mesmo padrão ali em questão de obediência e reverência lá, e isso tem faltado dentro da igreja, né? Eu tenho o mesmo ponto de vista, mas, assim, eu acredito que as pessoas também visualizaram hoje muito a aparência da pessoa. Certo que você tem que andar bem ataviado, você tem que andar nos conformes. Amém. Mas hoje também, a má impreensão, hoje, acontece muito rápido. Simplesmente me olhar e falar assim, eu não acredito que aquele irmão seja um homem de Deus, não. Porque às vezes, como a gente falou mais cedo, o ato da liberação,
também, ao mesmo tempo que atrai pessoas, atrai olhares diferentes. Então imagina, para uma igreja que é liberal, você já é de altar, você serve, alguém olha para você de camiseta, de bermuda, e vê como foi totalmente mudado. Porque antigamente era tão hit que nem jogar bola você podia. Você fala assim, vou jogar bola. Se jogar bola vai ficar de banco. Primeira coisa. Se jogar bola vai ficar de banco. Se faltar culto vai ficar de banco. Tem que estar presente, tem que estar aqui. Se não ensaiar vai estar de banco. Se não fizer nada que fosse da linhagem da igreja, o padrão da igreja, antigamente você era corrigido altamente, brutamente. Então hoje, com a liberdade foi entrando, entra o modo edição que a gente falou mais cedo. E a igreja nunca mudou. A igreja é a mesma. Os padrões são os mesmos. As pessoas que mudam. Verdade. Então, quando isso muda, não estamos criticando, tá, gente? Não estamos criticando, estamos trocando aqui pensamentos. A igreja é a mesma, nunca mudou. Mas também a gente não pode confundir, independente da vestimenta, que a pessoa não possa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sim, com certeza, até porque, principalmente Paulo, né, quando ele nos ensina através da palavra, que não está ali especificamente como a pessoa tem que se vestir, fala em ordem e decência, né? Então, assim, eu vejo, no meu ponto de vista, que isso é uma questão de chamado de cada um com o Senhor. Sim. Né? Eu tenho um chamado que o Senhor queima dentro de mim de eu andar de certa forma. Juliano tem um chamado, e não é por isso que você por tem eu que condenar a pessoa. isso, entendeu? E justamente isso, eu sinto essa particularidade de Deus de me ataviar para Deus mesmo, sabe? Ele já tem um sentimento, uma intimidade, Pessoal, uma relação algo pessoal com Deus diferente, mas ele é um grande homem de Deus, entendeu? Então assim, o que falta as pessoas perceber. Isso vai conforme o incômodo. Isso. Tem pessoas que já se sentem acomodadas sem andar de camiseta. Isso é algo específico, né? Então, eu em questão de vestes, eu gosto, apesar da gente ver aqui hoje para criar uma confusão na cabeça das pessoas, ele é o cara da veste ataviada, eu sou o cara, né, da veste mais comum. Porém, eu não consigo andar na rua de camiseta. Eu me sinto nu. Eu uso, tipo, quando eu tô dentro do meu quarto, dentro da minha casa e tal. Eu não saio na rua. Não consigo. A sensação de que eu tenho que eu tô nu. Se eu vestir uma camiseta, meus braços ficar de fora, eu sair na rua, no portão, eu já me deu a sensação de que eu tô nu. Alguém tá me olhando, eu tô nu. Então, assim, eu uso bermuda, mas eu preciso que ela esteja abaixo do meu joelho. Por quê? Subiu do meu joelho a minha sensação de que eu tô nu. Eu não consigo ficar usando. Então, eu tenho essa preocupação. Assim, é algo comigo, com o Espírito Santo, porque, como eu falei, eu sou casa, eu sou habitação. E tem coisas que incomodam o espírito que habita em mim. E uma dessas são essas coisas. Eu tenho muita preocupação na palavra para que eu não seja um escândalo na vida do meu irmão. Entendeu? Eu tenho essa preocupação. Então, quando a gente fala de vestimenta, a gente fala desse padrão. Do padrão de não ser escândalo. Não é o padrão de como sua roupa vai ser, mas é de como sua roupa vai chegar na visão do irmão. Eu acho que esse é o problema. Onde entra o ponto de vista. Eu já conheço muitos pastores que hoje andam de bermuda, hoje conseguem botar uma camiseta e andar normalmente. Mas não é por isso que hoje eu devo olhar para ele dizer assim, se fosse no tempo de antigamente, esse cara não era pastor nunca. Posso dizer isso porque a roupa nunca vai definir a sua entrada no céu. Não. Sim, com certeza. Nunca vai definir. Que vale o seu caráter. Não, e assim, por experiência própria, eu já tive irmãos que passaram por mim, não me dava paz do Senhor, porque me viu de bermuda. Não é crente, porque eu tô de bermuda não é crente. Então a gente tem... Conheço muitos irmãos que usam bermuda, né, se sentem bem assim, são pessoas usadas por Deus, aprovadas, né? Porque também tem muita gente que não é porque é usado que é aprovado. Também. Tem que entender esse mistério aí também, mas que são usadas e aprovadas pelo Senhor, que tem uma vida no altar. Então, assim, isso aí é algo, eu entendo que é algo particular de cada um com Deus. Deus te chamou para, olha, o Senhor te quer assim, 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 e você vai sentir o Espírito Santo testificar dentro de você, porque comigo foi assim, eu era do mundão mesmo, usava brinco, pintava cabelo, né, bermudinha, aquela coisa. Quando o Senhor me chamou, eu fui para uma igreja mesmo de, sabe, igreja de mistério assim, de ataviar mesmo, de irmãos e irmãs, e assim, o pastor nunca me obrigou a nada, foi naturalmente, foi acontecendo aquele Espírito Santo, foi trabalhando, eu me sinto bem assim como outros irmãos se sentem bem, andar de bermuda, isso aí é particular, né, de cada um, né. Às vezes hoje o ponto de vista
de algumas pessoas, um exemplo, você é de altar. Você chega com uma blusa assim como eu, uma calça assim como eu vim hoje, um tênis, não te colocam lá. É verdade. Às vezes o ponto de vista das pessoas acham que, não, ele vê assim, tem que ficar lá. E aonde entra? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se eu tenho que honrar a Deus, eu também tenho que honrar o companheiro. Ainda mais se for de altar. Então, muitas das vezes, o ponto de vista de algumas pessoas hoje é para vestimenta, em alguns lugares, não são todos, são muito rígidos. Eu vivi isso aqui, não só como aqui, mas em outros lugares. Vivi, um amigo me chamou para me acompanhá-lo, que foi pregar. Eu não vou ministrar, né? Quem vai ser o preletor é ele, eu vou ir normal. Botei uma blusa, uma calça e um tênis e fui. Aí a irmã perguntou, qual é o cargo do irmão, presbítero, amém? Pode se assentar ali. Parecia que não entrou ninguém. Foi aonde é uma recepção que eu falei anteriormente. É uma recepção. Às vezes a pessoa olha para você, essa vestimenta assim, e fala assim, isso aí não tem nada não. Essa forma, a gente vive, né? A gente vive um tempo desse, que o tratamento tem sido assim, né? Infelizmente. Então, assim, a gente tá chegando no final, né, do nosso Já. bate-papo aqui, que tem sido muito interessante. Que tremendo mesmo. Já quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, estar somando aqui com a gente, contando as suas experiências, né, com o Senhor, né? Já contou um testemunho aqui bem forte, né? Muito bom. De algo sobrenatural que você viveu, né, na sua caminhada. E assim, queria que você, pra gente concluir, né, deixasse uma mensagem, né, para aqueles que estão nos assistindo, né, que o Senhor aí queimar no seu coração, tocar no seu coração para estar... Parafraseia para quem está nos assistindo. Fica à vontade. Eu vou compartilhar um texto com os irmãos, para a gente finalizar. Um texto que eu usei no domingo em minha igreja, né? A Bíblia fala que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e aquele que não é lobo e tenta pular o aprisco, esse é um ladrão, um salteador. Que o pastor tem acesso à porta. Então quem tem acesso à porta tem todo o direito de andar corretamente. E aquele que pula o aprisco está praticando algo errado. O aprisco e a porta é para você andar corretamente, passar por ela e fazer o que é correto. Todas as vezes que alguém tenta pular alguma etapa para alcançar alguma coisa, de nada vai. Por quê? O pastor ele tem o cajado que na ponta tem uma curva, e o pastor tem a sua ponta de baixo, que é para ferir tudo aquele que é ladrão e salteador, como o lobo, como diz a Bíblia. Que ele não, jamais tem intenção de passar pela porta, mas sempre a intenção, na primeira oportunidade, de atacar e pular. Então, a frase que eu tenho para nós aqui nessa noite é: nunca tente pular etapas. Passe pela porta. Amém. Porque pela porta é o lugar correto que você deve passar. Amém. Foi uma honra te conhecer, foi uma honra, né? Eu sempre falo para o pessoal que vem aqui conhecer mais um irmão que vai morar na eternidade comigo. Então, é uma honra mesmo, um prazer de coração, né? Em fazer parte dessa família, né? Que é essa família que serve a Jesus Cristo. Então foi uma honra ter aqui com a gente. Eu só para finalizar, eu quero ler esse textozinho aqui de Apocalipse, capítulo 2, né, que fala da carta, a quarta carta à igreja de Tiatira. Eu vou ler só esse pedacinho só. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti a tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Não, só para confirmar que eu estava falando dessa igreja aqui naquele momento, para a gente fechar com chave de ouro, né? Porque a palavra do Senhor jamais volta vazia. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, queria, né, já agradecemos aqui a presença do presbítero Marcos de Campos aqui conosco.
E eu queria pedir vocês que estão aí nos assistindo para nos dar uma força, né? Curtir o nosso vídeo, compartilhar também aí, né, com seus amigos, com seus familiares, com seus, né, próximos aí, para que ajude o nosso canal a estar crescendo, porque o intuito desse canal, como nós dissemos, né, no início, é estar levando a palavra do Senhor, é estar trazendo pessoas aqui, né, como o presbítero Marco, né, que tem vida no altar, pessoas que vivem, né, em prol de fazer a vontade do Senhor, para que outras pessoas como vocês que estão aí do outro lado também sejam edificados, né, por esses testemunhos e pelas palavras do Senhor que aqui são faladas, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de vocês, continuem firmes no Senhor, creia que a oração é a chave da vitória. Amém. E Deus abençoe a todos até o próximo vídeo, amém? Até o próximo vídeo.